Leandro saiu de sua luxuosa casa numa manhã ensolarada, sentindo a brisa do mar que vinha da praia próxima enquanto caminhava pelas ruas do bairro. Seus olhos de empresário avaliavam cada detalhe dos prédios e casas. Trabalhando com compra e venda de imóveis, ele havia desenvolvido um olhar clínico para oportunidades. Ao passar pela orla, Leandro notou um apartamento à venda, avaliado em 1 milhão. Para muitos, esse valor poderia parecer alto, mas para ele era uma barganha. Rapidamente, ele calçou seu tênis esportivo e caminhou com passos firmes até um local mais tranquilo, sacando seu celular para fazer uma ligação. Olá, Marcos. Vi um apartamento aqui na orla. Está listado por 1 milhão, mas tenho certeza de que, após uma reforma, podemos vendê-lo por muito mais. Pode cuidar disso para mim? Disse Leandro com um tom de voz confiante. Claro, Leandro. Vou verificar os detalhes e iniciar o processo de compra imediatamente, respondeu Marcos, seu funcionário diligente. Leandro desligou o telefone com um sorriso satisfeito. A vida lhe sorria de volta. Entretanto, sob o céu azul e o sol brilhante, uma nuvem de melancolia sombreava seus pensamentos. Ele desejava ter uma família, uma esposa e filhos, mas seus traumas passados com relacionamentos tornavam difícil confiar nas pessoas. Apesar de seu sucesso e generosidade, a desconfiança era uma barreira constante. Refletindo sobre isso, Leandro seguiu seu caminho de volta para casa. Antes de chegar, decidiu passar no supermercado. Estava próximo à entrada quando um garoto passou correndo por ele como um raio, saindo do supermercado a toda velocidade. Um segurança tentou correr atrás do menino, mas logo desistiu, ofegante e frustrado, voltando para dentro. Curioso, Leandro entrou no supermercado e se deparou com um burburinho entre os clientes. Havia um claro debate sobre o incidente com o garoto. Algumas pessoas expressavam indignação, dizendo que roubar era inaceitável sob qualquer circunstância, enquanto outras defendiam a criança, alegando desespero por fome. Aquele menino estava aqui pedindo comida desde cedo. Ninguém deu nada para ele, comentou uma senhora com um olhar triste que despertou em Leandro um sentimento de compaixão. Por outro lado, o segurança, visivelmente irritado, argumentava com algumas pessoas. Ele não rouba por necessidade. Ele vende o que rouba para comprar substâncias ilícitas, exclamava ele com a voz elevada. As opiniões se dividiam, e Leandro ouvia tudo atentamente enquanto pegava alguns itens das prateleiras. Apesar das fortes emoções ao seu redor, ele decidiu não formar uma opinião sobre o incidente e continuou suas compras, mergulhado em seus pensamentos. A experiência no supermercado deixou-o pensativo sobre a complexidade das situações humanas. Leandro caminhava para casa, seus pensamentos ainda perdidos nas cenas do supermercado, quando algo no beco escuro ao lado da rua chamou sua atenção. Era o menino que havia fugido do supermercado, escondido atrás de uma pilha de caixas velhas na penumbra. Leandro podia ver o garoto devorando um saco de batatas fritas e outro com 4 pães com uma urgência que partiu seu coração. Ao observar mais de perto, notou a magreza extrema do garoto, a ponto de suas pequenas costelas serem visíveis sob a pele fina. Apesar da fome evidente, o menino não consumiu toda a comida de uma vez, guardando o restante em um saco plástico, provavelmente para mais tarde. Quando saiu de seu esconderijo, seus olhos encontraram os de Leandro. Houve um momento de hesitação, um breve instante, em que tudo pareceu congelar. Leandro sentiu uma pontada de compaixão e decidiu agir. Ei, garoto, quer mais alguma coisa para comer? Perguntou ele, tentando manter a voz amigável e acolhedora. A reação do menino foi imediata, e sua expressão se iluminou como se ele tivesse recebido o melhor presente de sua vida. Sério? A voz do menino era de incrível esperança e alegria. Leandro abriu sua sacola de compras e tirou alguns croissants ao chocolate. O menino olhou para eles com uma mistura de curiosidade e admiração, como se nunca tivesse visto algo assim antes. Prove um, é muito saboroso, incentivou Leandro,
entregando-lhe um dos croissants. O garoto hesitou por um segundo antes de morder o croissant. Então, seus olhos se arregalaram de surpresa e prazer ao saborear. Ele devorou rapidamente o resto, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto ele sorria. "É a comida mais gostosa que já comi na vida", disse o menino, ainda mastigando o último pedaço. Leandro sorriu, emocionado com a resposta simples e genuína, e passou a mão na cabeça do garoto de maneira paternal. "Aqui, tenha mais alguns, e também estes pães, queijo e presunto", disse ele, entregando ao garoto mais do que ele poderia carregar. "Obrigado, senhor", murmurou o garoto agora com os braços cheios de comida. "Como você se chama?", perguntou Leandro, querendo saber mais sobre o jovem. "Felipe", respondeu o menino, ainda segurando firmemente a comida. Leandro assentiu, lembrando-se do incidente mais cedo. "Felipe, eu vi o que aconteceu no supermercado. Tente não fazer isso novamente, está bem?" A voz de Leandro era suave, mas firme. Felipe baixou a cabeça. Eu estava com muita fome. Minha barriga doía", disse ele, sua voz quase um sussurro. Leandro sentiu seu coração se apertar ainda mais. O desespero do menino era palpável, e a simplicidade de suas necessidades, comida, afeto, segurança, tornava a situação ainda mais dolorosa. "Está tudo bem, Felipe. Você tem onde ficar esta noite?", perguntou Leandro, considerando as possibilidades do que poderia fazer pelo garoto. Felipe assentiu lentamente, ainda inseguro sobre aceitar a ajuda ou não. Leandro suspirou, sabendo que havia muito mais na vida daquele menino do que ele poderia imaginar ou resolver em um encontro casual. Porém, naquele breve momento, ele fez o que pôde para aliviar um pouco da carga que Felipe carregava. "Tome cuidado, e se precisar de algo, tente pedir ajuda antes de pegar", aconselhou Leandro, sentindo-se um pouco impotente, mas esperançoso de que aquela pequena gentileza pudesse fazer uma diferença naquela noite para Felipe. Leandro e Felipe ainda estavam próximos ao supermercado quando a calmaria foi interrompida. 2 homens com expressões severas surgiram subitamente, apontando para Felipe e gritando que era ele o garoto que procuravam. Felipe, assustado, recuou um passo. Mas Leandro agiu rapidamente, colocando-se entre os homens e o garoto. "O que vocês querem com meu filho?", desafiou Leandro, encarando os homens diretamente. Felipe, confuso com a afirmação repentina de Leandro de que ele seria seu filho, entendeu rapidamente a intenção e decidiu entrar no jogo. Os homens, que pareciam ser seguranças de alguma loja local, olharam de Leandro para Felipe, claramente desconfiados. A diferença entre as vestes limpas e elegantes de Leandro e as roupas sujas e desgastadas de Felipe era gritante. "Ele é seu filho mesmo?", um dos seguranças perguntou incrédulo. "Sim, ele é meu filho", afirmou Leandro com convicção, mantendo contato visual firme. Felipe então abraçou Leandro e olhou para os homens com um olhar inocente. "Quem são esses homens, papai?", perguntou Felipe, seguindo a narrativa improvisada. "Eles confundiram você, filho", respondeu Leandro, acariciando a cabeça do garoto. O segurança mais alto franzia o senho, não completamente convencido. "Por que seu filho está tão sujo e com essas roupas, então?", ele questionou, olhando de Felipe para Leandro. "Como qualquer criança que gosta de brincar na areia, ele se suja", disse Leandro, dando uma desculpa plausível, tentando desviar a suspeita. "Vamos, filho, tem que estudar ainda hoje", disse Leandro, começando a se afastar com Felipe, em direção ao seu carro estacionado. Enquanto caminhavam, Felipe olhava nervosamente para trás. Os seguranças ainda observavam, e o medo de que eles pudessem seguir aumentava sua ansiedade. Chegando ao carro, Leandro abriu a porta para Felipe, mas o menino hesitou. A lembrança do aviso de sua mãe para nunca aceitar caronas de estranhos era forte. Felipe estava entre a desconfiança e o medo dos seguranças, mas a preocupação imediata falou mais alto, e ele entrou lentamente no carro. Leandro fechou a porta suavemente e se sentou ao volante. "Não precisa ter medo. Só vou te levar para casa. Me diga o endereço",
sussurrou Leandro, tentando acalmar o garoto. Felipe, ainda nervoso, forneceu o endereço. Durante o trajeto de minutos até sua casa, o menino foi se acalmando e começou a conversar mais abertamente, contando a Leandro sobre sua vida com a mãe, expressando o quanto a amava e dependia dela. Ao chegar à casa, uma construção humilde e visivelmente necessitada de reparos, Leandro sentiu um aperto no coração ao ver as condições em que Felipe vivia. Ele abriu a porta do carro para o garoto, que desceu segurando as sacolas de comida. "Obrigado por tudo, senhor", disse Felipe com um sorriso grato. "Cuide-se, Felipe", respondeu Leandro, retribuindo o sorriso. Felipe acenou um adeus enquanto Leandro partia, deixando uma última imagem do garoto sorrindo com gratidão. Aquela despedida simples aqueceu o coração de Leandro, que dirigiu de volta para casa, refletindo sobre os eventos inesperados do dia. Em seu luxuoso apartamento, sentia uma inquietação que o dinheiro não conseguia acalmar. Ele andava de um lado para o outro, refletindo sobre os breves momentos que passara com Felipe. Apesar de sua riqueza e capacidade de comprar praticamente tudo o que desejava, era a companhia do garoto que tinha trazido um brilho genuíno à sua vida. Algo inesperadamente gratificante e que dinheiro algum poderia comprar. A decisão foi tomada em meio a esses pensamentos agitados. "Vou esperar até amanhã", ele pensou, antecipando o que poderia fazer para ajudar de alguma forma na manhã seguinte. Tão logo o sol se anunciou, Leandro dirigiu-se até a humilde casa de Felipe. Ele tinha planos generosos em mente. Convidar o garoto para passar um dia em seu apartamento, onde poderiam brincar na piscina do prédio e caminhar pela beira-mar. Além disso, queria estender o convite à mãe do menino, imaginando que seria uma boa oportunidade para conversar e entender melhor suas necessidades. Chegando à porta da casa, Leandro bateu algumas vezes, mas não obteve resposta. Insistiu, batendo palmas, mas ainda assim ninguém apareceu. Já prestes a desistir, ouviu uma voz fraca vinda de dentro, pedindo que entrasse. Surpreso ao descobrir que a porta estava aberta, ele seguiu o som da voz até o único quarto da casa. O interior revelou uma cena que imediatamente apertou seu coração. Uma mulher jovem, claramente doente e tão magra quanto Felipe, estava deitada em uma cama velha, coberta por um lençol fino. Ao lado da cama, uma escrivaninha continha um prato com os croissants de chocolate que Leandro havia dado a Felipe, intocados. "Você está procurando por Felipe? Ele já deve estar voltando", disse a mulher com um sorriso frágil, sua voz fraca ecoando suavemente no espaço do quarto. Leandro, um pouco desconcertado com a liberdade com que fora permitido entrar, perguntou por que ela o havia deixado entrar sem saber quem ele era realmente. "Felipe falou bastante sobre você ontem. E mesmo que você fosse alguém mal intencionado, não há nada para roubar aqui", disse ela com um resquício de humor na voz, apesar de sua condição debilitada. Permanecendo de pé próximo à entrada do quarto, Leandro se sentia desconfortavelmente fora de lugar com suas roupas caras e sapatos polidos. "Meu nome é Leandro. Ontem eu conheci Felipe e ele começou", disse ele, mas hesitou, não querendo invadir demais na vida da mulher. "Eu sou Julieta, mãe de Felipe. Ele me contou como você foi gentil com ele. Obrigada por isso." Ela interrompeu, agradecendo com sinceridade. Eu gostaria de ajudar, se possível. Felipe me contou um pouco sobre a situação de vocês, e eu pensei em convidá-los para passar um dia lá em casa. Talvez mudar um pouco a rotina", explicou Leandro, tentando encontrar palavras que não soassem condescendentes. Julieta considerou a oferta com uma expressão pensativa, claramente avaliando as implicações do convite. "Isso seria maravilhoso para Felipe. Ele precisa de algo para distraí-lo, para fazê-lo feliz", confessou Julieta, olhando em direção à porta como se esperasse ver o filho entrar a qualquer momento. Leandro sentiu uma onda de alívio ao perceber que sua oferta havia sido aceita com gratidão e não como uma intrusão. "Eu gostaria de levar Felipe para se divertir um pouco, e seria ótimo se você pudesse vir conosco."
Eu imagino que nenhuma mãe gostaria de deixar seu filho sair sozinho com um estranho, disse Leandro, esperando que sua oferta fosse reconfortante. Julieta sorriu, uma mistura de gratidão e melancolia em seus olhos. Eu agradeço muito, mas não posso andar, e minha saúde está muito frágil. Não conseguiria acompanhar vocês, explicou ela, sua voz fraca delineando a dura realidade de sua condição. Leandro não queria aceitar a recusa tão facilmente e procurou entender melhor as limitações de Julieta e se tivéssemos uma cadeira de rodas, isso ajudaria você a sair um pouco com Felipe? Perguntou ele, já pensando em soluções. Julieta hesitou, claramente não acostumada a tanta atenção ou ajuda. Eu não tenho uma cadeira de rodas. Sem ela, realmente fica difícil qualquer locomoção, confessou ela um tanto resignada. Vou resolver isso rapidinho, assegurou Leandro com um otimismo contagiante. Ele se despediu rapidamente e saiu. Cerca de 30 minutos depois, Leandro retornou. Julieta, que repousava tranquila, levou um susto ao vê-lo entrar com uma cadeira de rodas novinha. Agora você pode ir conosco. E além disso, vou marcar uma consulta para você. Vamos ver o que podemos fazer para melhorar sua saúde, anunciou Leandro enquanto posicionava a cadeira de modo acessível para ela. Não sei como agradecer, Leandro, disse Julieta, emocionada e surpresa com a generosidade desse quase estranho. Você pode agradecer aproveitando o dia conosco. Vai ser divertido, você vai ver, respondeu Leandro sorrindo. Pouco depois, Felipe entrou correndo em casa, surpreso e feliz ao encontrar Leandro na sala. O que você está fazendo aqui? Perguntou Felipe, a curiosidade pintada em seu rosto. Vim te buscar para passarmos um dia divertido e sua mãe vai junto, revelou Leandro o plano. Felipe pulou de alegria e ficou ainda mais emocionado ao ver a mãe sentada na cadeira de rodas, pronta para acompanhá-los. Leandro ajudou Julieta a se acomodar no carro, e Felipe entrou logo depois, não conseguindo conter o sorriso. Os três seguiram para o apartamento de Leandro, onde Julieta e Felipe ficaram maravilhados com o luxo do local, algo que só tinham visto em filmes. Felipe não perdeu tempo e foi direto para a piscina, enquanto Julieta e Leandro se sentavam à beira, observando o menino com sorrisos sonhadores. Após algumas horas de diversão na piscina, Leandro sugeriu uma mudança de cenário. Que tal irmos ao shopping? Acho que Felipe vai gostar de ver as lojas e podemos até assistir a um filme, propôs Leandro, sempre atento às necessidades de Julieta. Felipe, que já estava de volta do banho na piscina, concordou animadamente. No shopping, Felipe ficou ao lado da mãe, segurando sua mão e empurrando a cadeira de rodas. O dia foi repleto de novas experiências e alegrias simples, permitindo que Julieta e Felipe se desligassem por um momento das preocupações cotidianas. No shopping, Leandro transformou o passeio em uma festa de surpresas para Felipe e sua mãe. Julieta, embora inicialmente um pouco envergonhada por receber tantas gentilezas, não pôde esconder seu sorriso ao escolher alguns vestidos novos que Leandro insistiu em comprar para ela. Após as compras, o trio dirigiu-se à beira-mar, um lugar onde a cidade parecia encontrar paz com o oceano. Felipe correu à frente, livre e radiante, enquanto Leandro e Julieta o seguiam com olhares afetuosos. Eles visitaram restaurantes e pizzarias, e o cair da noite os encontrou observando o vasto mar sob um céu estrelado. Para Felipe, aquela era uma das noites mais mágicas de sua vida. Enquanto estavam em um dos restaurantes, com Felipe brincando nos jogos infantis disponíveis para os pequenos clientes aguardarem a comida, Leandro viu a oportunidade de conversar mais profundamente com Julieta. Julieta, se você se sentir à vontade para falar, eu gostaria de entender um pouco mais sobre como você perdeu o movimento das pernas, disse Leandro delicadamente, não querendo forçar a conversa, mas mostrando genuíno interesse e preocupação. Julieta suspirou, um olhar distante cruzando seu rosto enquanto revivia memórias dolorosas. Trabalhei por muitos anos em uma fábrica no interior. Um dia houve um acidente e fiquei alguns dias internada. Comecei a perder o movimento das pernas, minha saúde foi deteriorando e a fábrica acabou me demitindo.
começou ela, sua voz trêmula com a lembrança. Com o tempo, comecei a perder o movimento das pernas. Minha saúde foi deteriorando e a fábrica acabou me demitindo. Ela pausou, buscando força para continuar. Vim para a cidade grande na esperança de encontrar tratamento, mas nunca consegui, e minha situação financeira só piorou. Agora vivo dos favores dos vizinhos, concluiu, a tristeza clara em sua voz. Leandro sentiu um aperto no coração ao ouvir sobre as adversidades enfrentadas por Julieta. Ele segurou a mão dela gentilmente, oferecendo um apoio silencioso. Sinto muito por tudo que você passou, Julieta. Mas agora você tem uma consulta médica marcada e vamos ver o que pode ser feito, disse ele, tentando infundir um pouco de esperança. Eu não sei como agradecer por tudo isso, Leandro, disse Julieta, seus olhos com lágrimas de gratidão. Nesse momento, a pizza chegou e Felipe voltou correndo animado para se juntar a eles na mesa. A conversa se voltou para temas mais leves enquanto desfrutavam do jantar juntos. Após uma noite cheia de risadas e momentos agradáveis, Leandro levou mãe e filho de volta para casa. Ao se despedir, ele garantiu que aquele era apenas o primeiro de muitos outros passeios. Em breve faremos isso novamente. Fiquem bem até lá. E qualquer coisa que precisarem, estou aqui, prometeu Leandro, despedindo-se com um sorriso acolhedor. Felipe acenou entusiasmado, já ansioso pela próxima aventura, enquanto Julieta oferecia um sorriso cheio de esperança, ambos profundamente tocados pela bondade de Leandro. Com um aceno final, Leandro entrou em seu carro, deixando para trás a pequena família, mas levando consigo a promessa de um novo encontro e a satisfação de ter feito uma diferença significativa na vida deles. Leandro, após passar um dia inesquecível com Julieta e Felipe, não conseguiu parar de pensar em maneiras de ajudar ainda mais aquela família. Enquanto dirigia de volta para casa, uma ideia surgiu, levando-o a agir no momento em que a ideia se cristalizou. Ele pegou seu telefone e ligou para uma de suas assessoras. Sandra, preciso que você faça algo por mim. Há uma casa que eu quero que compremos, disse ele, passando o endereço de Julieta. Certo, Leandro. Vou verificar o valor de mercado e... Não, Sandra. Quero que ofereça 10 vezes o valor de mercado. Compre a casa por esse preço, interrompeu Leandro determinado. Sandra, acostumada com os gestos generosos de seu chefe, ainda se surpreendeu com o montante. 10 vezes, Leandro? Tem certeza? Sim, é importante. Faça isso, por favor, respondeu ele antes de desligar. 2 dias depois, Leandro dirigia de volta para a casa de Julieta para acompanhá-la a uma consulta médica importante. Enquanto estava parado em um sinal, um brilho no banco de trás chamou sua atenção. Ele estendeu a mão e pegou uma pequena pulseira. O coração de Leandro disparou ao reconhecer o objeto. Era uma lembrança que evocava um passado que ele preferia esquecer. Com o semblante agora fechado e sério, Leandro retomou a direção, os pensamentos atormentados pela memória que a pulseira despertara. Ao chegar à casa de Julieta, ele foi recebido com um sorriso caloroso. Leandro, que surpresa boa! Você nem vai acreditar. Uma mulher veio aqui oferecer uma fortuna pela casa. Com esse dinheiro eu posso comprar um lugar melhor e ainda me sobrará bastante, contou Julieta, visivelmente animada. Ainda abalado pelo que encontrara no carro, Leandro mal conseguia compartilhar da alegria de Julieta. Julieta, de quem é esta pulseira? Perguntou ele abruptamente, mostrando o objeto. Julieta olhou para a pulseira, um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ah, isso é do Felipe. Ele deve ter deixado no carro quando vocês saíram juntos. Desvendou a expressão sombria no rosto de Leandro. Está tudo bem, Leandro? Você parece preocupado, perguntou ela, um leve tom de preocupação em sua voz. Não, não é nada. Vamos, hoje é o dia da sua consulta. Não é? Disse ele, tentando disfarçar seu desconforto e mudando rapidamente de assunto. Durante o trajeto até o hospital, Julieta notou que Leandro estava mais calado do que o habitual, mas decidiu respeitar seu espaço. Na consulta,
o médico trouxe notícias que mudariam a vida de Julieta. Com uma cirurgia e fisioterapia subsequente, ela teria a possibilidade de voltar a andar. Julieta, superada pela emoção, chorou de felicidade, suas mãos tremendo enquanto segurava as de Leandro. Eu não sei como agradecer por tudo isso. Você mudou nossas vidas, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Leandro, embora ainda perturbado pelo encontro inesperado com o passado, sorriu ao ver a alegria pura e sincera de Julieta. Estou feliz por você, Julieta. Isso é o que importa, respondeu ele, sentindo uma pontada de alegria por poder fazer a diferença na vida de alguém. Quando Julieta e Leandro chegaram em casa após a consulta médica, havia um peso no ar, uma mistura de alívio e a tensão não resolvida da pulseira encontrada no carro. Julieta notou que Leandro parecia distante e preocupado, a mente claramente ocupada por pensamentos profundos. Quem deu essa pulseira a Felipe, Leandro? Perguntou ele finalmente, sua voz um reflexo de sua agitação interna. Julieta suspirou, seu rosto assumindo uma expressão triste. É uma longa história, Leandro. Estou com tempo, respondeu ele, encorajando-a a continuar. Essa pulseira pertencia à mãe biológica de Felipe. Felipe não é meu filho biológico. Eu o adotei quando ele era muito pequeno, revelou Julieta, os olhos fixos na pulseira que simbolizava tanto. Leandro fez uma pausa, tomando um fôlego profundo antes de continuar. Essa pulseira, eu a dei para a mulher que eu amava há muitos anos atrás, confessou com uma voz carregada de emoção. Julieta ficou visivelmente chocada com a revelação. Você conheceu a Laura? Perguntou ela, surpresa ao fazer a conexão ao ouvir o nome Laura. Leandro sentiu um calafrio, as memórias do passado inundando sua mente, levando-o de volta a um tempo antes de seu sucesso financeiro. Sim, conheci a Laura quando éramos vizinhos. Eu era muito diferente naquela época, morando em uma casa alugada com outros 5 amigos, trabalhando em um emprego simples, nada como minha vida hoje. Um desses amigos era o Flávio, meu melhor amigo. Nós éramos inseparáveis, começou Leandro, a nostalgia atingindo sua voz. Quando Flávio saiu para morar sozinho, conseguiu um bom emprego e parecia estar se dando bem. Eu fiquei feliz por ele. Nesse mesmo período conheci Laura. Ela era tudo para mim. Nos apaixonamos e começamos a namorar rapidamente. Eu nunca fui tão feliz quanto naqueles dias, continuou Leandro, sua expressão suavizando ao lembrar dos momentos felizes. Planejávamos casar assim que nossa situação financeira melhorasse. Um dia, Flávio veio nos visitar, dirigindo um carro de luxo. Fiquei impressionado com o sucesso dele e o convidei para ser o padrinho do nosso casamento. Ele aceitou com honra, disse Leandro, sua voz carregada de emoção. Julieta ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe da história que Leandro contava. Eu estava tão feliz, Julieta. Comprei essa pulseira como um presente para Laura. Ela a aceitou, mas pouco depois ela me disse que não me amava mais, e então, sem mais nem menos, ela desapareceu. Desapareceu da minha vida sem explicar o porquê, concluiu Leandro, a dor antiga ainda evidente em sua voz. O passado de Leandro havia sido marcado por uma traição dolorosa que alterou o curso de sua vida. Sentado ao lado de Julieta em sua modesta sala, ele contou como anos atrás um amigo em comum lhe mostrou uma foto que mudou tudo. Na imagem, Laura e Flávio estavam abraçados, se beijando apaixonadamente ao lado do carro de luxo de Flávio. A descoberta dessa traição dupla destruiu o coração de Leandro. Desde aquele dia, ele perdeu a confiança nas pessoas. A raiva e a dor se transformaram em combustível para seu crescimento pessoal e profissional, levando-o a acumular riqueza como uma forma de provar seu próprio valor. Julieta ouviu atentamente, sua expressão carregada de empatia pela dor que Leandro descrevia. E o que aconteceu com Laura depois disso, Leandro? Perguntou ela, a voz carregada de uma curiosidade triste. Leandro respirou fundo, preparando-se para revelar mais um capítulo dessa entrelaçada narrativa. Anos antes de eu sofrer meu acidente,
Laura se mudou para a mesma comunidade onde eu morava, começou Julieta. Quando ela chegou, já estava grávida de Felipe. Nos tornamos amigas e frequentemente nos apoiávamos. Um dia, Laura desabafou sobre sua vida, explicando como acabou pobre. Ela confessou que ficou com Flávio por dinheiro, mas depois de 1 ano descobriu que ele estava envolvido em atividades ilegais. Quando Flávio foi preso, Laura, grávida e sem recursos, não teve escolha a não ser mudar para a comunidade, continuou Julieta. Infelizmente, ela não sobreviveu ao parto. Eu decidi criar Felipe como se fosse meu filho. A única lembrança que tinha de Laura era a pulseira que dei a Felipe para que ele sempre tivesse algo de sua mãe por perto, esclareceu Julieta, a tristeza clara em sua voz. Leandro escutava, absorvendo cada palavra. Quando Julieta terminou, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Leandro. Ele estava sobrecarregado pela conexão inesperada com seu passado e a tristeza do destino de Laura. E agora, Leandro, você ainda pretende ajudar Felipe e comprar a casa? Perguntou Julieta delicadamente, interrompendo os pensamentos de Leandro. Leandro pausou, pensativo. A revelação de Julieta e sua intuição sobre suas ações o fizeram refletir sobre suas motivações e seu futuro. Preciso pensar um pouco mais, disse ele finalmente, a voz incerta. Obrigado por compartilhar tudo isso comigo, Julieta, e por tudo o que você fez por Felipe, acrescentou, sua voz embargada pela emoção. Julieta assentiu, compreendendo a necessidade de Leandro de processar todas as novas informações e o turbilhão de emoções que precisavam ser resolvidos. Fiquem bem até lá, disse Leandro, despedindo-se com um sorriso acolhedor. Felipe acenou entusiasmado, já ansioso pela próxima aventura, enquanto Julieta oferecia um sorriso cheio de esperança, ambos profundamente tocados pela bondade de Leandro. Com um aceno final, Leandro entrou em seu carro, deixando para trás a pequena família, mas levando consigo a promessa de um novo encontro e a satisfação de ter feito uma diferença significativa na vida deles. Leandro, após passar um dia inesquecível com Julieta e Felipe, não conseguiu parar de pensar em maneiras de ajudar ainda mais aquela família. Enquanto dirigia de volta para casa, uma ideia surgiu, levando-o a agir no momento em que a ideia se cristalizou. Ele pegou seu telefone e ligou para uma de suas assessoras. Sandra, preciso que você faça algo por mim. Há uma casa que eu quero que compremos, disse ele, passando o endereço de Julieta. Certo, Leandro. Vou verificar o valor de mercado e... Não, Sandra. Quero que ofereça 10 vezes o valor de mercado. Compre a casa por esse preço, interrompeu Leandro determinado. Sandra, acostumada com os gestos generosos de seu chefe, ainda se surpreendeu com o montante. 10 vezes, Leandro? Tem certeza? Sim, é importante. Faça isso, por favor, respondeu ele antes de desligar. 2 dias depois, Leandro dirigia de volta para a casa de Julieta para acompanhá-la a uma consulta médica importante. Enquanto estava parado em um sinal, um brilho no banco de trás chamou sua atenção. Ele estendeu a mão e pegou uma pequena pulseira. O coração de Leandro disparou ao reconhecer o objeto. Era uma lembrança que evocava um passado que ele preferia esquecer. Com o semblante agora fechado e sério, Leandro retomou a direção, os pensamentos atormentados pela memória que a pulseira despertara. Ao chegar à casa de Julieta, ele foi recebido com um sorriso caloroso. Leandro, que surpresa boa! Você nem vai acreditar. Uma mulher veio aqui oferecer uma fortuna pela casa. Com esse dinheiro, eu posso comprar um lugar melhor e ainda me sobrará bastante, contou Julieta, visivelmente animada. Ainda abalado pelo que encontrara no carro, Leandro mal conseguia compartilhar da alegria de Julieta. Julieta, de quem é esta pulseira? Perguntou ele abruptamente, mostrando o objeto. Julieta olhou para a pulseira, um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ah, isso é do Felipe. Ele deve ter deixado no carro quando vocês saíram juntos. Desvendou a expressão sombria no rosto de Leandro. Está tudo bem, Leandro? Você parece preocupado? Perguntou ela, um leve tom de preocupação em sua voz.
Não, não é nada. Vamos, hoje é o dia da sua consulta, não é? Disse ele, tentando disfarçar seu desconforto e mudando rapidamente de assunto. Durante o trajeto até o hospital, Julieta notou que Leandro estava mais calado do que o habitual, mas decidiu respeitar seu espaço. Na consulta, o médico trouxe notícias que mudariam a vida de Julieta. Com uma cirurgia e fisioterapia subsequente, ela teria a possibilidade de voltar a andar. Julieta, superada pela emoção, chorou de felicidade, suas mãos tremendo enquanto segurava as de Leandro. Eu não sei como agradecer por tudo isso. Você mudou nossas vidas, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Leandro, embora ainda perturbado pelo encontro inesperado com o passado, sorriu ao ver a alegria pura e sincera de Julieta. Estou feliz por você, Julieta. Isso é o que importa, respondeu ele, sentindo uma pontada de alegria por poder fazer a diferença na vida de alguém. Quando Julieta e Leandro chegaram em casa após a consulta médica, havia um peso no ar. Uma mistura de alívio e a tensão não resolvida da pulseira encontrada no carro. Julieta notou que Leandro parecia distante e preocupado, a mente claramente ocupada por pensamentos profundos. Quem deu essa pulseira a Felipe, Leandro? Perguntou ele finalmente, sua voz um reflexo de sua agitação interna. Julieta suspirou, seu rosto assumindo uma expressão triste. É uma longa história, Leandro. Estou com tempo, respondeu ele, encorajando-a a continuar. Essa pulseira pertencia à mãe biológica de Felipe. Felipe não é meu filho biológico. Eu o adotei quando ele era muito pequeno, revelou Julieta, os olhos fixos na pulseira que simbolizava tanto. Leandro fez uma pausa, tomando um fôlego profundo antes de continuar. Essa pulseira? Eu a dei para a mulher que eu amava há muitos anos atrás, confessou com uma voz carregada de emoção. Julieta ficou visivelmente chocada com a revelação. Você conheceu a Laura? Perguntou ela, surpresa ao fazer a conexão ao ouvir o nome Laura. Leandro sentiu um calafrio, as memórias do passado inundando sua mente, levando-o de volta a um tempo antes de seu sucesso financeiro. Sim, conheci a Laura quando éramos vizinhos. Eu era muito diferente naquela época, morando em uma casa alugada com outros 5 amigos, trabalhando em um emprego simples, nada como minha vida hoje. Um desses amigos era o Flávio, meu melhor amigo. Nós éramos inseparáveis, começou Leandro, a nostalgia atingindo sua voz. Quando Flávio saiu para morar sozinho, conseguiu um bom emprego e parecia estar se dando bem. Eu fiquei feliz por ele. Nesse mesmo período conheci Laura. Ela era tudo para mim. Nos apaixonamos e começamos a namorar rapidamente. Eu nunca fui tão feliz quanto naqueles dias, continuou Leandro, sua expressão suavizando ao lembrar dos momentos felizes. Planejávamos casar assim que nossa situação financeira melhorasse. Um dia, Flávio veio nos visitar, dirigindo um carro de luxo. Fiquei impressionado com o sucesso dele e o convidei para ser o padrinho do nosso casamento. Ele aceitou com honra, disse Leandro, sua voz carregada de emoção. Julieta ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe da história que Leandro contava. Eu estava tão feliz, Julieta. Comprei essa pulseira como um presente para Laura. Ela a aceitou, mas pouco depois ela me disse que não me amava mais, e então, sem mais nem menos, ela desapareceu. Desapareceu da minha vida sem explicar o porquê, concluiu Leandro, a dor antiga ainda evidente em sua voz. O passado de Leandro havia sido marcado por uma traição dolorosa que alterou o curso de sua vida. Sentado ao lado de Julieta em sua modesta sala, ele contou como anos atrás, um amigo em comum lhe mostrou uma foto que mudou tudo. Na imagem, Laura e Flávio estavam abraçados, se beijando apaixonadamente ao lado do carro de luxo de Flávio. A descoberta dessa traição dupla destruiu o coração de Leandro. Desde aquele dia, ele perdeu a confiança nas pessoas. A raiva e a dor se transformaram em combustível para seu crescimento pessoal e profissional, levando-o a acumular riqueza como uma forma de provar seu próprio valor. Julieta ouviu atentamente,
sua expressão carregada de empatia pela dor que Leandro descrevia. "E o que aconteceu com Laura depois disso, Leandro?" perguntou ela, a voz carregada de uma curiosidade triste. Leandro respirou fundo, preparando-se para revelar mais um capítulo dessa entrelaçada narrativa. "Anos antes de eu sofrer meu acidente, Laura se mudou para a mesma comunidade onde eu morava", começou Julieta. "Quando ela chegou, já estava grávida de Felipe. Nos tornamos amigas e frequentemente nos apoiávamos. Um dia, Laura desabafou sobre sua vida, explicando como acabou pobre. Ela confessou que ficou com Flávio por dinheiro, mas depois de um ano descobriu que ele estava envolvido em atividades ilegais. Quando Flávio foi preso, Laura, grávida e sem recursos, não teve escolha a não ser mudar para a comunidade", continuou Julieta. "Infelizmente, ela não sobreviveu ao parto. Eu decidi criar Felipe como se fosse meu filho. A única lembrança que tinha de Laura era a pulseira que dei a Felipe para que ele sempre tivesse algo de sua mãe por perto", esclareceu Julieta, a tristeza clara em sua voz. Leandro escutava, absorvendo cada palavra. Quando Julieta terminou, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Leandro. Ele estava sobrecarregado pela conexão inesperada com seu passado e a tristeza do destino de Laura. "E agora, Leandro? Você ainda pretende ajudar Felipe e comprar a casa?" perguntou Julieta delicadamente, interrompendo os pensamentos de Leandro. Leandro pausou, pensativo. A revelação de Julieta e sua intuição sobre suas ações o fizeram refletir sobre suas motivações e seu futuro.